Essa história aconteceu quando eu tinha uns 13 anos. Era uma tarde quente de verão e meu amigo e eu estávamos entediados e procurando algo para fazer. Para os propósitos dessa história, vou me referir ao meu amigo como Hank. O irmão mais velho de Hank nos ouviu falando sobre como estávamos entediados e sugeriu que descêssemos até a área do rio e checássemos o local onde os adoradores do diabo ficavam só para nos assustarmos. Eu tinha ouvido meu irmão mais velho falar sobre algum culto de sangue ou adoradores do diabo rondando os redores do rio também. Então, quando o irmão de Hank mencionou isso para nós, meu interesse foi despertado. Sendo jovens e estúpidos, Hank e eu sempre estávamos interessados em coisas que eram assustadoras, especialmente se envolvessem lendas locais. Então, decidimos ir. Também ajudou a aliviar nossos medos, sabendo que ainda estava claro lá fora e permaneceria claro por mais algumas horas, porque era verão. De acordo com o irmão de Hank, os adoradores do diabo só saíam à noite. Então, devemos estar seguros, eu disse a Hank. Na época, a cidade em que eu morava era pequena e a área do rio tinha apenas algumas casas isoladas separadas por vários hectares de terras agrícolas. Então, realmente não havia muito lá embaixo e minhas expectativas de encontrar algo interessante eram baixas. Enquanto Hank e eu descíamos a estrada que levava à colina apelidada de Circuito do Diabo, conversamos rapidamente sobre as coisas que nossos irmãos mais velhos haviam dito sobre os adoradores do diabo. Nós dois acreditávamos que um bando de esquisitos provavelmente usavam drogas e outras coisas estúpidas, mas nenhum de nós pensava que sacrifícios de animais ou humanos eram alguns dos eventos que aconteciam lá embaixo. Nosso plano era descer o circuito do diabo, investigar algumas áreas do rio e depois voltar para casa antes que escurecesse. No entanto, não estávamos preparados para as coisas que veríamos. Ao nos aproximarmos do circuito do diabo, Hank e eu notamos um mau cheiro no ar. Cheirava algo podre. Isso meio que me lembrou o cheiro de carcaça de animal morto quando eu ia caçar. Era comum que os cervos descessem as montanhas próximas e fossem atropelados. Então, o cheiro de um cervo morto não parecia muito irreal. Para um bom entendimento da história, é importante que eu dê a você uma breve descrição do layout físico do Circuito do Diabo. É uma estrada pavimentada com uma colina em zigue-zague que, se você começar no topo, vai descer direto na direção sul e, em seguida, virar na direção oeste. Então, depois de percorrer cerca de 30 metros, você fará outra curva fechada que o põe na direção sudeste e percorrerá mais 15 metros até chegar à região do rio. Agora que você tem essa breve noção, vou continuar. Hank e eu descobrimos a origem do cheiro, que na verdade era um cervo morto caído na beira da estrada antes do primeiro zigue-zague que vira para o oeste. Novamente, isso normalmente não seria motivo de preocupação. No entanto, o cervo tinha uma corda grossa em volta do pescoço. Havia sido estripado e faltavam as pernas. No começo, eu apenas pensei que eram alguns caçadores antiéticos, e pode ter sido. Mas então, Hank e eu notamos todos os outros animais mortos ao redor da área. Um guaxinim morto, vários esquilos mortos, alguns gatos e o que parecia ser o cadáver em decomposição de um cachorro muito grande. Isso foi o que mais me chateou. Haviam coisas que estavam fora do lugar, como um velho toca-discos, um púlpito manchado de sangue, várias facas
e machados, e alguns pilões e almofarizes espalhados. Isso deveria ter sido um aviso suficiente para voltarmos para casa, mas, novamente, éramos jovens e estúpidos, então não o fizemos. Em vez disso, mantivemos nossos planos e continuamos descendo o circuito do diabo para o oeste. Enquanto descíamos, os cabelos da minha nuca estavam arrepiados e eu estava ansioso para saber o que mais encontraríamos. Antes que voltássemos para a direção sudeste que levava ao leito do rio, Hank e eu novamente saímos da estrada e entramos em uma pequena seção isolada com vista para a maior parte de terras agrícolas no leito do rio leste, sul e oeste de nós. Havia um penhasco ascendente de 20 metros nas nossas costas que se elevava na mesma elevação antes de você começar a descer o circuito do diabo. Mais uma vez, havia um forte fedor no ar e nos lembrou de carne podre. No entanto, desta vez, o cheiro era insuportável e nos deixou enjoados a ponto de ficarmos tontos e quase vomitarmos. No entanto, o que mais horror nos causou foi o que encontramos caído aos nossos pés. Havia várias lonas enroladas, estilo cachorro-quente, com alguma coisa enrolada dentro delas. Era, sem dúvidas, de onde vinha a fonte do cheiro. Depois de descobrir as lonas, Hank e eu nos entreolhamos imediatamente. O rosto de Hank estava pálido e eu vi o terror absoluto em seu rosto. Comecei a sentir que alguém estava nos observando e, quando contei isso a Hank, ele começou a balançar a cabeça freneticamente e depois sussurrou em voz alta: "Eu sei, eu também senti isso." Antes que qualquer um de nós discutisse mais esse assunto, ou sequer pensasse em fazer algo estúpido, como abrir as lonas para espiar o que havia lá dentro, comecei a correr de volta para o circuito do diabo, com Hank seguindo de perto em meus calcanhares. Assim que chegamos ao topo da colina, continuei correndo na direção de casa. Ouvi Hank gritando atrás de mim, me dizendo para parar. Então, diminui a velocidade, mas tive medo de me virar e ver qual era o problema. Foi quando Hank agarrou meu ombro e me forçou a virar a cabeça. "Olhe para lá!" Hank gritou, apontando próximo ao topo do circuito do diabo. Quando olhei na direção, vi o que Hank estava apontando. Parada a cerca de um campo de futebol de distância de nós, havia uma mulher com um vestido de noiva branco, olhando diretamente para nós. Mais uma vez, não haviam casas por perto, sem carros, sem ruas, além daquela em que Hank e eu estávamos. Nenhuma explicação de por que uma mulher estaria parada no meio do nada, usando vestido de noiva, sozinha. No entanto, a pior parte é que ela estava de pé e olhando para aquele penhasco de 20 metros, exatamente onde Hank e eu estávamos quando vimos as lonas. E eu soube, naquele momento, que ela estava nos observando. Mas por quanto tempo? E por quê? E o que ela estava fazendo? Por que ela estava lá? Estávamos perto dela o suficiente para ver o seu olhar. Estava fixo em nós, mas estávamos muito longe para determinar quaisquer características faciais, ou se ela estava sorrindo ou olhando fixamente. Paramos de correr e continuamos a caminhar de volta para casa, olhando desconfiados por cima dos ombros a cada segundo, para ver se ela ainda estava lá. E ela estava. Olhava para nós até que estivéssemos fora de vista. A náusea e a tontura que Hank e eu sentimos gradualmente foram embora
até que voltamos para a casa dele. Nós dois concordamos em não contar a nossos pais por medo de ter problemas. Naquela noite, continuei sonhando em ir ao circuito do diabo e dar uma olhada na área. Simplesmente não conseguia tirar isso da cabeça. Passava um pouco das 3 da manhã quando fui acordado por alguma coisa. Não era um barulho, apenas senti como se alguém estivesse por perto e eu sempre tive o sono leve. Então, olhei para o pé da minha cama e a vi. A mulher de vestido branco de noiva estava pairando ou levitando e mais uma vez olhando diretamente para mim. Minhas persianas estavam abertas, então a lua cheia brilhava no meu quarto, iluminando o suficiente para eu vê-la, exceto que eu não podia ver seu rosto. Eu só poderia dizer que ela estava olhando carrancuda para mim. Eu não tinha certeza. Talvez ela estivesse brava porque eu estava no circuito do diabo e encontrei algo que não deveria. Talvez ela apenas odiasse adolescentes punks, ou talvez, não faço ideia. Tudo o que eu sei é que enquanto ela levitava ao pé da minha cama, eu não conseguia me mexer. O medo era tão forte que pensei que fosse desmaiar ou morrer. Resolvi fechar os olhos. De alguma forma, consegui jogar os lençóis sobre a cabeça. Eu esperava adormecer e ela me deixar em paz. Mas tudo que eu pude imaginar foi ela olhando para mim, perscrutando profundamente minha alma com uma expressão ameaçadora e odiosa. Parecia uma eternidade, mas eventualmente a luz do dia entrou pela minha janela quando o sol começou a nascer, um pouco antes das 6 da manhã. Eu lentamente puxei os lençóis sobre a minha cabeça, meio que esperando que ela ainda estivesse lá. Mas ela não estava. Quando olhei em volta, não havia ninguém no meu quarto. Nunca mais vi a dama de vestido branco de noiva. E espero nunca mais ver. Eu contei a algumas pessoas sobre essa experiência e ninguém pôde me dar uma boa explicação sobre por que ela estaria onde estava, sozinha e com um vestido de noiva branco. Não sei se ela tinha alguma intenção sinistra, mas fico feliz de que nada de ruim tenha acontecido com Hank ou comigo. Também não sei se foi apenas um pesadelo quando a vi levitando ao pé da minha cama, ou se realmente aconteceu. De qualquer forma, aprendi que é melhor ficar longe das coisas que são duvidosas, mesmo que você seja um jovem e estúpido.